E tem jogador de saída do São Paulo para esse ano de 2023. No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar todos os detalhes da saída de mais um jogador do tricolor paulista. Vou te contar também sobre o Flamengo, que acertou mais uma contratação para esse ano de 2023, agora é oficial. Vou te falar também sobre Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, que pode pintar com as cores do Corinthians. Vou te contar tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News a partir deste exato momento. Eu só peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade sobre o mundo do futebol. Você se inscrevendo aqui no Futebol News, você acompanha vários conteúdos de futebol todos os dias, conteúdos de bastidores, mercado de transferências, notícias de futebol brasileiro, europeu e muito mais. Se inscreve para não perder absolutamente nada. E também ative o sininho de notificações, que aí sempre que eu postar algum vídeo novo, você estará recebendo a notificação do vídeo que eu postar. E aí se você quiser assistir nosso vídeo, aí já fica ao seu critério. Beleza? Agora bora para as principais informações do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui do Futebol News. Para você que chegou agora e não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel e seja bem-vindo para mais um vídeo do Futebol News. E no vídeo de hoje, galera, eu vou começar falando sobre notícias do São Paulo. Isso porque o São Paulo está perto de se despedir de um jogador, mas já anunciou a contratação de outro. Vamos começar por partes. Vamos começar pela contratação. O São Paulo anunciou de forma oficial a contratação do jogador Jackson Mendes, que disputou a última Copa do Mundo no final de 2022 pela seleção equatoriana. E, inclusive, foi com a ajuda de Arboleda que o São Paulo conseguiu contratar o jogador, porque Arboleda é muito amigo do Mendes e companheiro de seleção do jogador. Então, o Arboleda facilitou mais as negociações para o lado do São Paulo. O jogador assinou com o tricolor paulista até o final de 2025 e, inclusive, já foi anunciado de forma oficial nas redes sociais do tricolor paulista. E já que o São Paulo anunciou a chegada de um, pode estar anunciando a saída de outro. Trata-se do jogador André Anderson. O jogador que não conseguiu fazer uma grande passagem com as cores do São Paulo por alguns motivos. Um deles é lesão. O jogador, desde que chegou no São Paulo, vem convivendo com lesões, além de contar também com uma pubalgia. Ou seja, esse problema, que já era para o São Paulo ter sabido antes de contratar o jogador, vem se estendendo desde que ele foi contratado pelo São Paulo. Ou seja, ele não conseguiu fazer um bom desempenho com as cores do clube paulista por causa dessa pubalgia e também por causa dessas lesões que ele vem sofrendo. Como o jogador não conseguiu render em campo e como o São Paulo vinha gastando com salários do jogador mesmo sem ele atuar, o São Paulo decidiu que deve rescindir o contrato com o jogador nos próximos dias e dessa forma o tricolor paulista deve anunciar a saída de André Anderson nas próximas semanas. Vamos falar agora, galera, sobre o Flamengo. O Flamengo está se preparando para a temporada de 2023 para disputar as principais competições do Brasil, como Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, além dos campeonatos lá fora, como por exemplo o Mundial de Clubes. Dessa forma, o Flamengo vem investindo em reforços para essa temporada, em reforços cirúrgicos, já que o Flamengo não quer fazer um grande pacotão de reforços assim, mas quer fazer contratações pontuais. Na última semana, o Flamengo anunciou o retorno de Gerson, que estava jogando no Olympique de Marseille da França, na qual o Gerson foi vendido pelo próprio Flamengo. Ou seja, o Flamengo acertou o retorno do jogador. E agora, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, está tudo pronto para o goleiro Agustín Rossi assinar o seu pré-contrato com a equipe rubro-negra. O jogador está em fim de contrato com o Boca Juniors da Argentina, não deseja permanecer no futebol argentino e pode jogar no futebol brasileiro, mais específico no Flamengo. Flamengo e Rossi tinham negociações há muito tempo e não é nesse ano de 2023, é desde o meio do ano de 2022 que essas negociações vêm se estendendo. Agora falta o Flamengo fazer os últimos detalhes burocráticos com o Boca Juniors para Rossi ser anunciado como mais novo reforço do elenco carioca. Vamos falar agora, galera, sobre o zagueiro Felipe, que atualmente está atuando com as cores do Atlético de Madrid da Espanha. Isso porque, galera, o zagueiro pode deixar o Atlético de Madrid para se acertar com o Wolverhampton da Inglaterra. Mas, se caso o jogador não venha a se acertar com o clube inglês, ele teria um acerto verbal para se acertar com outro clube do futebol brasileiro.
Isso porque, galera, caso o Felipe não venha se acertar oficialmente com o Wolverhampton, caso aconteça alguma coisa que impeça esse acontecimento, o Felipe pode priorizar uma vinda para o Corinthians. Inclusive, de acordo com o jornalista João Demore, o Felipe teria um acordo verbal para jogar no Corinthians nos próximos anos. Porém, como frisa o próprio jornalista, é apenas um acordo verbal, não tendo acordo sobre contrato, salário, luvas e por aí vai. Essa informação também foi confirmada pelo jornalista Jorge Nicola, de que se o Felipe todavia, porém, caso ele não assine o seu contrato com o Wolves, e se ele realmente for vir jogar no futebol brasileiro, a tendência é que ele jogue no Timão, já que ele teria um acerto verbal com uns dirigentes do Corinthians, né, como por exemplo o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves. Novamente, tem que frisar isso, que é apenas um acordo verbal. Não tem informações sobre acordo salarial, acordo contratual e etc. Ele só teria interesse realmente em priorizar sua vinda para o Corinthians caso ele não permaneça no futebol europeu. Nos últimos dias, muito tem se falado da vinda de Gustavo Coedjar para o futebol brasileiro. O jogador aqui no Brasil ficou muito conhecido nacionalmente pela sua grande passagem pelo Flamengo e atualmente atuando com as cores do Al Hilal. Coedjar estaria de malas prontas para retornar ao futebol brasileiro e assinar com um grande clube da Série A. E eu estou falando do Internacional, que estaria muito perto de acertar a contratação do jogador colombiano. Porém, trata-se também do Internacional acertar a vinda do jogador com o Al Hilal, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador hoje em dia e também é o clube que o Coedjar atua. Vale lembrar, galera, porque o Inter ainda tem que conversar com o Al Hilal. Alguns fatores, né, impedem atualmente a vinda do Coedjar para o futebol brasileiro. Um é o transfer ban do Al Hilal. Se o Al Hilal querer contratar uma reposição para o Coedjar, não vai poder, porque o clube árabe sofre com um transfer ban da FIFA. E também tem a questão financeira. Hoje em dia, o Al Hilal pede cerca de 7 milhões e 400 mil euros para fechar com o jogador, para vender o jogador. Isso equivale hoje em dia a 40 milhões de reais, atualmente na cotação atual do euro. Então, se o Inter quisesse contratar o jogador, hoje teria que negociar esses valores com o Al Hilal. E também teria que negociar esse caso do transfer ban. Se o Al Hilal não queresse contratar uma reposição para o Coedjar, não teria um problema essa saída do Coedjar. Então seria um problema a menos. Mas como provavelmente a equipe árabe vai querer contratar uma reposição, aí já é um pouquinho mais complicado. Porém, o Inter vai tentar convencer o Al Hilal a liberar o jogador colombiano e o jogador está muito... se depender do jogador, ele vem para o Inter, porém, se depender do Al Hilal, eles vão querer conversar um pouquinho mais para entender essa negociação. Vamos falar agora, galera, sobre a saída de Danilo do Palmeiras para o futebol europeu. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, Danilo estaria muito perto de vestir as cores do Mônaco, da França. Inclusive, o Palmeiras teria aceitado os moldes do negócio entre Mônaco, com o Mônaco, né, para liberar o jogador. Como seriam os moldes desse negócio? O Mônaco iria liberar o ex-flamenguista Jean Lucas ao clube palmeirense e ainda iria oferecer, né, uma compensação financeira pelo Danilo. Como seria essa compensação financeira? Além do Jean Lucas, o Palmeiras não deseja somente o empréstimo do jogador. Ou seja, o Danilo iria para o Mônaco e o Jean Lucas iria para o Palmeiras. O Palmeiras não quer apenas isso. O Palmeiras ainda deseja pelo menos 20 milhões de euros ou 110 milhões de reais para fechar esse negócio. O Mônaco, por sua vez, tenta reduzir esse valor, pois por mais que o Jean Lucas não seja tão utilizado no Mônaco assim, ele tem um valor de mercado na Europa. E o valor de mercado dele hoje em dia, de acordo com o Transfer Market, é de 7 milhões de euros ou 38 milhões e meio de reais. Porém, com esse pequeno entrave, né, na questão financeira, o Danilo já teria sinalizado positivamente para atuar no futebol europeu. Então, se depender do Danilo, ele já vai rumar para a Europa. Então, o pequeno entrave das negociações nesse momento
é a questão financeira. O Palmeiras não quer apenas o empréstimo do Jean Lucas, o Palmeiras também quer uma compensação financeira, como eu já falei, de 20 milhões de euros. O Mônaco vai tentar reduzir um pouquinho esse valor, porque entende que é muito caro um jogador do Palmeiras, né, de apenas menos de 25 anos de idade. O Mônaco entende que é muito caro pagar 110 milhões de reais mais um jogador na sua contratação. Então o Mônaco vai tentar negociar com o Palmeiras esses valores, mas está 90% fechado essa ida do Danilo para o futebol europeu, que inclusive o jogador já sinalizou de forma positiva que deseja atuar na Europa. E vamos fechar esse vídeo, galera, falando sobre o futuro de Luan, que atualmente pertence ao Corinthians, né? De acordo com o jornalista João Demore, novamente trazendo uma informação dele, hoje em dia 4 clubes do Campeonato Brasileiro teriam interesse em formalizar uma proposta pela contratação do jogador brasileiro. Entre esses clubes estão América Mineiro, Coritiba, Goiás e Fortaleza. Porém, de acordo com o próprio jornalista, esses clubes não teriam condições de arcar com o salário do jogador. Hoje, no Corinthians, Luan recebe algo na casa dos 800 mil reais mensais. E, definitivamente, Fortaleza, Coritiba, Goiás e América Mineiro não teriam condições de arcar com esse valor todos os meses. O que poderia acontecer para esses clubes conseguirem contratar o Luan? Ou o Corinthians aceita pagar a metade dos vencimentos do jogador, ou uma grande parte dos vencimentos do Luan, ou o Luan aceita reduzir o seu salário e vai para uma dessas equipes. O jogador está 100% fora dos planos do Corinthians para a próxima temporada. O Timão não deseja permanecer com o meia para essa temporada de 2023. E dessa forma ele vem despertando o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro, mas não são aqueles clubes de grande expressão. O Santos, inclusive, na última temporada, realizou a contratação do Luan por empréstimo. O jogador marcou um gol lá no clube da Vila Belmiro, porém o Santos também não tem interesse em ficar com o jogador e já devolveu ele para o Corinthians. A situação do Luan no Corinthians é bem complicada, o Timão não quer permanecer com ele, o Corinthians pagou uma grana preta no jogador e não correspondeu a nada do que a diretoria do Corinthians esperava. E agora alguns clubes do Brasileirão querem ele. Vamos ver qual será o destino de Luan e se ele vai reduzir o seu salário. Vamos ver se o Corinthians vai arcar com metade dos seus vencimentos para ele poder jogar nesses clubes que eu citei aqui, de acordo com as informações do jornalista João Demore. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like por aqui, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Uma ótima terça para todos vocês e até a próxima.